Sr. Presidente, Sr. Ministro, muito rapidamente, o Sr. Ministro falou no aumento das pensões mínimas, fazendo um arredondamento por cima e pensando num aumento dos 8 euros, que não chegou de facto aos 8 euros, nós estamos a falar de 26 cêntimos por dia. O Sr. Ministro é o Sr. Ministro da Solidariedade Social, devia envergonhá-lo vir dizer que aumentou 26 cêntimos por dia uma pensão na ordem dos 250 euros. Porque o Sr. Ministro acha que estas pessoas passam poucas dificuldades. 256 euros. E o Sr. Ministro ainda diz que 96% dos casos que foram notificados recebiam acima da pensão média. Ó Sr. Ministro, nós temos uma miséria de pensões, temos uma miséria de salário mínimo nacional, mas há uns que não vivem a miséria. Porque, como já aqui foi referido, por mais que incomode o Sr. Ministro, nós vivemos de facto no país da União Europeia que tem o maior fosso entre ricos e pobres e em que a distribuição da riqueza é feita de uma forma profundamente desigual. E o Sr. Ministro também nos falou aqui, já por diversas vezes, na mudança de paradigma. A mudança de paradigma não é mudança nenhuma, é um retrocesso. É um retrocesso social que nos conduz aos tempos do fascismo e da sopa dos pobres. É que o 25 de Abril permitiu um passo em frente na emancipação das pessoas e na sua condição de dignidade, que é o acesso aos direitos fundamentais consagrados na Constituição. A mudança do paradigma que aqui nos traz é do take-away para os pobres. Ó Sr. Ministro, eu acho que o Sr. Ministro devia se envergonhar de usar estas expressões aqui no Parlamento. Take-away para os pobres. Os pobres não precisam de tupperware. Os pobres precisam é de ter emprego, precisam de ter um salário digno, precisam de ter uma pensão digna, precisam ter acesso ao sistema de transportes, precisam ter acesso ao Serviço Nacional de Saúde, precisam ter acesso aos serviços sociais e aos serviços públicos. As pessoas que vivem em dificuldade não precisam de take-away, precisam é de emprego. O Sr. Ministro fala-nos aqui do estímulo ao emprego. Isto é uma vergonha, porque é uma necessidade concreta de resposta a postos de trabalho permanentes, que são necessidades permanentes das empresas e que a ser assim, de facto, necessitam de um contrato efetivo. E vai ser o Governo, através da Segurança Social, que vai pagar o salário dos trabalhadores. Então, mas que vergonha é esta? E ter descapitalização completa da Segurança Social. Então é o Governo que está a pagar o salário dos trabalhadores das IPSS, que são postos de trabalho permanentes. E já agora, o Sr. Ministro fala aqui, horas a fio, sobre a situação destes trabalhadores. Ganham uma miséria de salário mínimo nacional. As mulheres que trabalham nas IPSS, que são, sobretudo, mulheres, têm um trabalho físico muito exigente, trabalham por turnos, têm que conciliar a sua vida profissional com a sua vida familiar e ganham uma miséria de salário mínimo nacional que nem lhes permite viver acima do limiar da pobreza, em muitos casos, face às despesas que têm. E, portanto, eu creio que da parte do Sr. Ministro da Caridade tem que haver muito mais cuidado e muito mais respeito pelas pessoas quando se trata disto. As pessoas precisam de instrumentos para sair da situação de pobreza em que se encontram. Não precisam de instrumentos para continuar na pobreza. As pessoas não têm que estar de mão estendida a agradecer esmolas a este Governo. As pessoas têm que sair da situação de pobreza em questão, que é uma situação indigna e que envergonha o país. Envergonha o país perante os outros países da União Europeia e envergonha o país perante a comunidade internacional. O Sr. Ministro falou-nos ainda aqui das questões da importância de cautelar a situação das crianças e jovens entre dezembro de 2010 e dezembro de 2011, e, portanto, já com meses da responsabilidade do seu Governo, 176 mil crianças perderam o abono de família. Onde é que está o visto familiar? Onde é que está a ética social na austeridade? Onde é que está o Sr. Ministro que, quando era deputado, fazia intervenções a defender a isenção no pagamento de propinas para os estudantes que se encontravam no agregado familiar em situação de desemprego? E hoje, quando está no Governo, perante o flagelo social do abandono escolar no ensino superior, viram as costas a estas famílias. Ó Sr. Ministro, eu queria-lhe ainda colocar algumas questões em concreto e tentava ser sintética. A situação dos trabalhadores da Segurança Social. O Sr. Ministro, se for a um serviço da Segurança Social, tem que ir para lá às 6 da manhã para conseguir senha ainda para esse dia e depois, para além das longas horas de espera que existem nos serviços da Segurança Social, vai perceber que aqueles trabalhadores nem para ir à casa de banho têm tempo. Porque os ritmos de trabalho, as dificuldades em conseguir atender todos os pedidos e todos os utentes que eles deslocam é humanamente impensável. O Sr. Ministro tem que nos dizer aqui quais é que são os postos de trabalho nos quadros da Segurança Social, em cada um dos seus serviços, e que medidas é que vai garantir para cumprir efetivamente cada um daqueles postos de trabalho. E não é com recurso ao recibo verde, como é para as amas da Segurança Social e para as ajudantes familiares.
É como é que cumpre os postos de trabalho que estão, por força muitas vezes de reforma de alguns trabalhadores, por integrar novos trabalhadores, seria uma medida até importante no combate ao desemprego. Estas pessoas nem precisavam de take-away, tinham um salário digno. As amas da Segurança Social. Estas trabalhadoras têm um horário de trabalho fixo, têm uma organização de trabalho subordinado, têm um salário fixo e a entidade para a qual prestam serviço é sempre a mesma. O Governo vem aqui falar de pobreza, muito preocupado com o take-away, mas depois é o primeiro responsável na promoção da precariedade no emprego. E a precariedade significa baixos salários e significa acesso muitas vezes sem o mesmo nível de direitos a prestações sociais fundamentais. E, portanto, a questão que lhe aqui colocamos, está tão interessado assim em combater a pobreza, diga-nos lá quando é que vai garantir que as amas da Segurança Social e as ajudantes familiares da Segurança Social passam a ter um contrato efetivo com direitos e deixam de passar esta vergonha de situação que devia envergonhar o Governo, deveria envergonhar o Sr. Ministro, de que estas mulheres não são recibos verdes, então estas mulheres são trabalhadores independentes. O Sr. Ministro conhece bem esta realidade. Então vai resolver o problema destas mulheres ou não vai resolver o problema destas mulheres? A deputada tem concluído. Eu vou já terminar, mas deixava apenas aqui uma última questão ao Sr. Ministro. Não há discurso de defesa da caridade que cole com a realidade. As pessoas não precisam de caridade, as pessoas precisam de emprego com direitos e pensões dignas. E, portanto, o que se exige da parte deste Governo é o cumprimento da Constituição e dos direitos nela consagrados. Não é take-away, não é sopa dos pobres, não é cantinas sociais, não é estas medidas que não servem para garantir a dignidade das pessoas e só aprofundam as desigualdades e a pobreza que existe no nosso país. Obrigado, Sra.